Então, a minha opção de governo é aplicar em outras áreas, e não nesta. Continuaria o corredor da morte. E continuou com o corredor da morte. O senhor saiu de lá arrasado. E muitas reuniões eu saí arrasado. Eu deixei de participar de congresso, porque eu continuei a ser requisitado, chamado para falar. E eu deixei de ir porque o meu discurso ele continuava o mesmo ao longo de anos e anos sem eco. Sim. E sem eco. Eu era um verdadeiro João Batista pregando no deserto. Imagino. E como é que o senhor convivia com isso? Porque devia doer, né? De repente doía enquanto fundo. nós estávamos na judicatura da área, a gente tinha alguns instrumentos para forçar determinadas situações. Sim. Não é? Mas depois, apenas como um discursador da coisa, sem um poder de mando, de comando, de determinação, a coisa ficou muito complicada. Então, era a depressão que batia, aquela sensação de total incompetência e de impotência. Impotência, né? Impotência absoluta, não é? Inépcia também, quer dizer, um misto de tudo, né? Total. Prioridades outras totalmente diferentes daquilo que a gente pensava. Podemos entender que esse corredor da morte ainda continua, então? Eu acredito que sim. Infelizmente, eu acredito que sim. Desembargador, o que o senhor mais gosta de direito penal? Então, o direito penal eu acho que ele é apaixonante. E ele cativa o estudante de direito. Quando está na faculdade... E como, né, desembargador? E como? Ele realmente é atraente pelos casos, pela jurisprudência, mas na aplicação prática ele derruba a gente também. Você tem que ter um preparo psicológico para estar no dia a dia julgando, porque você vê crimes bárbaros, você vê coisas... Muita estrutura, né? Você tem que ter estrutura. Tem que ter. Eu tenho um filho que trabalha na Polícia Científica. Ele ficou durante muitos anos trabalhando na delegacia de crimes contra o homem, quer dizer, delegacia de homicídios. Sim. E essa delegacia só atende aqueles casos onde não há um autor conhecido. E no início eu via que o meu filho chegava deprimido em casa. Mas com o passar do tempo, aquilo ali passou a ser uma coisa que ficou introjetada nele, aquilo era uma coisa mais comum do mundo. Natural. Natural. Chegava, olha, eu fui lá e examinar um local de crime e a vítima não tinha cabeça, aquilo era uma coisa... O desembargador é a defesa, que uma pessoa que trabalha nisso tem que ter. Né? E é o que acontecia com a gente também, de certa forma. Você começa a ficar menos... Talvez menos um sensível, pouco mais endurecido, mais né? endurecido, exatamente. Mas eu acho que é uma defesa, porque o sentimento a gente tem, né? Com certeza, com certeza. E o que mais abomina, tirando a internação Na verdade, psiquiátrica? não é abomina. Eu acho que na aplicação do direito penal, o que é complicado, difícil para o magistrado é a aplicação da pena, a dosimetria. Isso é terrível. Mas por que, assim, o senhor diz isso? Porque como o nosso código ele dá um parâmetro de pena mínima e pena máxima... Fica sob responsabilidade sua. E a gente tem que fixar, e de repente a quantidade de pena entre o mínimo e a máxima é muito grande. Então eu falo assim, olha, matar alguém 12 anos a 30 anos, e a gente encontrar a quantidade certa dessa pena é que é terrível para o magistrado. Todos os juízes, eu acredito, têm dificuldade que sofram na nesse hora, momento, né? Então acabam muitas vezes fixando a pena no mínimo porque acha difícil de fazer dentro dos sistemas adotados, seja tríplice, seja dúplice, não é? E eles não fazem. É a dificuldade maior. Agora, confesse aqui, cá entre nós, o senhor acha que isso também, aí nesse ponto que o senhor está explicando, entra também um pouco o fato de, será que eu não vou exagerar? Será que, um pouco assim, a consciência da pena que estaria se dando ao infrator? Eu acho que será que eu posso errar, posso não errar alguma coisa? Pode pesar isso também. Pode pesar? Pode pesar. Porque somos humanos, né? Com certeza, com certeza, pode pesar sim. O juiz é humano, como Com qualquer certeza. outro, não é? Perfeito. Não deve ser fácil, hein? Não é fácil. Essa fase é a mais difícil. Mas dizem que os penalistas são mais quentes, entre aspas, né, nas visões humanísticas, e o senhor está provando que é assim mesmo. O senhor se considera, assim, de fato, mais esquentado nas análises da conduta humana, ou mais exigente, digamos assim? Esse é um aspecto muito interessante, realmente é verdade.
E a minha formação sempre foi civilista. Mas o senhor não tem nada de civilista, me desculpe. O senhor tem de penalista. Mas ela foi sempre foi civilista. E o civilista, ele é mais exigente do que o penalista. A minha Câmara, a Câmara que eu trabalhava no direito, quando no extinto Tribunal da Ação Criminal, ela era formada só por civilistas. E nossa Câmara era chamada de Câmara de Gás. É mesmo, né? O penalista, ele tem essa visão mais humanista, ele é mais brando. Ele é mais brando. Não é? Eu tive depois a experiência, quando eu vim para desembargador, eu fui trabalhar numa Câmara onde atuavam e ainda atuam hoje desembargadores de formação basicamente penalista. Sim. E nós tínhamos muitas divergências na questão da fixação da pena, na questão da liberação, porque nós civilistas aplicávamos a lei de uma forma mais rígida, mais exigente, Olha aí. e menos transigente. Interessante, viu? É interessante isso. Mas também, por outro lado, dizem que os penalistas são mais apaixonados, né? Conte para nós, qual a verdadeira paixão de Samuel Alves? Não vale falar em futebol. Não posso falar de futebol? Não. Eu já fui fanático de futebol, mas hoje a gente não está muito ligado nisso, embora eu assista. E assista para me divertir jogos de todos os times. Eu gosto muito de ler. Eu gosto muito da minha profissão. É apaixonante ler, né? É apaixonante. E eu gosto muito da judicatura, dos desafios que isso me oferece. Gosto, evidentemente, da minha família, dos meus filhos, dos meus netos. São as razões maiores da minha existência. Claro. E eu gosto de assistir filme. Isso eu diria assim, uma paixão una, né? Una. Se fosse Una. com tudo isso dentro. Com né? certeza. E o tricolor, onde entra aí? O tricolor, hoje só assistindo jogos. Eu tive uma experiência muito interessante. Eu tinha um filho quando estava na adolescência, ele começou com uma tendência palmeirense. Palmeirense? Palmeirense. Que isso, Coisa terrível. Foi terrível para mim. E eu ainda tinha, naquela época, um certo fanatismo. E aí eu comecei a meditar o que eu poderia fazer para salvar o menino. Nossa. E a minha solução foi bem engenhosa. Qual foi? Eu comecei a levá-lo a todos os jogos do São Paulo. Todos. Nunca levei para assistir um jogo do Palmeiras. Aí passou assiduamente. Todos os jogos do São Paulo nós íamos. Mandei fazer uma bandeira enorme. Linda, maravilhosa. Lindíssima. E ele era o nosso porta-bandeira. Hoje é São Paulino roxo. Não teve opção, né? Não teve. Desembargador, o que mais o senhor gostaria de ver acontecer no nosso Brasil verde, amarelo e azul? Bom, ainda dentro dessa mesma linha de cores, eu gostaria de ver o preto, o vermelho e o branco. Mas não, porque o meu time já está consagrado, reconsagrado a nível nacional, internacional. Não é isso. Eu gostaria de ver o branco e quando eu penso no branco, Sim. eu penso nas paredes de um hospital para dar uma assistência adequada aos nossos jovens, às nossas classes menos favorecidas. Eu vejo o branco na parede das escolas, porque quando eu vejo programas na televisão mostrando lá no Norte e Nordeste, e não precisamos ir muito longe para isso, para vermos crianças sem nenhum ambiente, sem carteira, professoras sem lousa, e sem capacitação também. Então eu vejo o branco aí, entre outras coisas. Eu vejo o vermelho em telhados, com moradias condignas para a nossa sociedade, para nossas famílias, para que os homens possam criar, educar os seus filhos num ambiente condigno. E moradias mesmo, De né? moradia, não nas pocilgas, nas favelas, nesses absurdos que nós vemos por aí. E eu vejo o preto, como se pudesse aí, é quase que uma utopia, no enterro da corrupção, que graça solta no nosso país. Aí que eu vejo essas cores, além de todas as outras, de um arco-íris total, que eu gostaria que nós tivéssemos no nosso país. Que forte, desembargador, que o senhor acaba de nos dizer. É bom saber que pessoas ainda pensam dessa maneira e têm isso dentro de si.
Parabéns, viu? Muito obrigado. O Tribunal de Justiça agradece a sua participação, a Pamage também, e eu aqui me sinto muito honrada em tê-lo aqui no programa. Muito obrigada. Eu é que agradeço, a honra foi toda minha. Muito obrigado.